com todos vocês para fazer mais essa mediação no Enebim. Então, agradeço muito o convite de poder estar aqui. Regina, eu fiz uma pequena apresentação para introduzir Sim, pode colocar, por favor. A mediação dos debates. Então, a gente vai até às 12h30. Estamos começando o debate das experiências de ensino e aprendizagem BIM realizadas, né? Apresentadas aqui no Enebim. Umas orientações iniciais. Então, a princípio, como a Regina falou, ficamos com a câmera aberta, eu e os autores dos artigos, né? E quando as pessoas forem falar, abrem seus microfones para pedir a palavra, usar esse recursozinho de levantar a mão, que vai ficando a fila, e eu vou moderando, chamando as pessoas à medida que forem se inscrevendo. E nos últimos 10 minutos, a gente abre para todos os interessados, não autores, enfim, que desejem comentar, fazer alguma pergunta, fica um debate um pouco mais aberto. Então, com muita alegria que a gente fala, assim, do Enebim, do crescimento do evento, do crescimento de experiências diversas sobre ensino de BIM. Nós tivemos esse ano 23 relatos de experiência, 53 autores ao todo, né, relatando suas experiências. Aí, destacar aqui o colega da UFBA, o professor Sávio, que tem nessa sessão 4 trabalhos. A gente tem experiências realizadas nos cursos de arquitetura e urbanismo e engenharia civil, na sua maior quantidade, mas temos também no bacharelado interdisciplinar, engenharia civil e ambiental, engenharia mecânica e também técnico em edificações. Então, são os cursos que estão aqui, de alguma maneira, alguma experiência sendo discutida pelos autores. Mais de 31 ferramentas diferentes, né, foram comentadas pelos autores que foram utilizadas nessas experiências. O Revit ainda continua sendo a ferramenta mais utilizada dentre as ferramentas autorais, seguida pelo ArchiCAD, mas a gente já vê nesse ano outras ferramentas que também foram utilizadas, o Auge, o Agilin, o Google Docs, enfim, um conjunto de ferramentas que foram utilizadas aí nessas experiências de ensino. E mostrando também um mapa de autores e de experiências, né? Esse ano tivemos 8 experiências aqui na Bahia, 6 da UFBA e 2 dos colegas no Cimatec. Uma experiência no Piauí, que eu acredito que foi da primeira vez que o Piauí entra no mapa do Enebim, se não me engano. Não tem, a autora não falou qual foi a universidade, foi uma universidade particular. E outras experiências aí, espero que vocês tenham visto os vídeos, que estão muito interessantes, os posters. E para começar o debate, então, separei aqui 5 perguntas, assim como start, e aí vocês podem já ir levantando a mão para irem discutindo, enfim, comentando. Primeiro, metodologia de ensino, precisam ser renovadas para ensinar BIM? Exemplifique, né? O que vocês acham sobre isso? Qual a infraestrutura computacional de comunicação e espacial requerida para ensinar BIM? Né? Sempre é requerido um espaço diferenciado, podemos trabalhar BIM em espaços tradicionais. É necessário que o estudante, a estudante, tenha algum conhecimento prévio em arquitetura e urbanismo, engenharia civil, ou dentro da sua graduação, se for um curso técnico, para começar a trabalhar com BIM? Várias experiências aí dessas do evento deste ano relatam a adoção de práticas colaborativas, trabalhos em equipe, né, que aproveito para desenvolver competências necessárias para trabalhar com BIM. Que estratégias devem ser adotadas quando há evasão da existência de estudantes ao longo do curso, né? O professor planeja com aquela turma e, de repente, aquela turma se desfaz, ou alguns alunos, eles saem do curso. Algumas experiências relataram trabalho multidisciplinar de modelagem de diferentes disciplinas, né? Arquitetura, instalações, estrutura. Muitas vezes, a opção é adotar um objeto arquitetônico simplificado, né? Seja na geometria, seja no tamanho, né? Algo pequeno ou algo com a geometria mais simples. Mas a gente teve experiências relatadas aqui de projetos complexos e grandes. Então, como avançar no desenvolvimento de competências para trabalhar com esses projetos mais complexos no contexto de BIM? Né? Isso deve ser feito apenas no contexto de uma pós-graduação, ou é interessante trazer esse tipo de trabalho dentro da graduação? O que vocês acham?
E algumas experiências, várias delas, elas aconteceram em contexto ainda de pesquisa, de introdução ou adoção do BIM nos cursos, né? Iniciando a inserção de BIM nos cursos. Quais os principais desafios para consolidar o ensino de BIM nesses cursos, né? O que vocês acham? A gente vai ter uma discussão especial sobre isso amanhã, mas eu trago também essa pergunta aí para, se algum dos autores quiser comentar. E, claro, outras perguntas que vocês que viram os vídeos e que fizeram seus trabalhos quiserem trazer e quiserem comentar, e a palavra está aberta. Alguém deseja fazer uso dela? Elizabeth, por favor. Obrigada, Érica. Bom dia a todos aqui presentes. Eu gostaria de falar um pouquinho, é a primeira vez que eu estou participando do ANEBIM, e eu leciono desde 94, já faz bastante tempo, mas é o primeiro ano que eu dou uma disciplina chamada Tecnologia e Gestão, né, BIM, para o último ano de engenharia, então, acho que até por isso a ansiedade de levantar a mão e tentar dividir com os colegas aqui um pouquinho da minha experiência. Eu sempre lecionei construção de edifícios, e na disciplina construção de edifícios eu utilizava a ferramenta Revit para alguns exercícios, né, porque não era o objetivo principal da disciplina. Agora, nessa que eu tive a oportunidade de lecionar durante este ano, o título era voltado para o BIM, onde eu não usei nenhuma ferramenta. Então, foi um desafio muito grande, ter que falar para os alunos a parte conceitual, os conceitos fundamentais, sem utilizar ferramenta. Então, a primeira pergunta é se precisa mudar algum tipo de metodologia. Difícil a gente dizer sim ou não. Então, a nível de graduação, com certeza sim, senão você acaba deixando muito monótona a aula. No começo eles até se manifestam de certa forma interessados, mas só o conceito do processo BIM, por exemplo, fica muito vago para eles, né? Então, sem dúvida, houve uma mudança grande em termos de estruturação de metodologia. Agora, se, por exemplo, a gente observar, né, como diz aí, dei um exemplo, um curso que foi apresentado pelo Democratizando o BIM, né? Que é um curso breve, muito didático, oferecido pelo governo, disponível gratuitamente. A didática é muito simples, né? Um PowerPoint, algumas perguntas, mas se você trouxer isso a nível de graduação, realmente pode haver um desinteresse. Então, eu acho que é importante a mudança de metodologia para tentar fazer com que os alunos se envolvam tentando, de certa forma, aplicar, né, os conceitos fundamentais do BIM de alguma maneira. Então, criei equipes de trabalho, eles criaram a própria empresa deles, e em cima da empresa eles iam implementando os conceitos BIM, né? Foi praticamente essa a estratégia utilizada. Então, também, né, a questão de metodologias, né, os projetos, né, nossa, me escapou o nome, agora que eu ia falar, como é que chama? Que a gente faz com que eles criem os projetos, né, desculpa, o PBL, né, então, e sem dúvida isso foi utilizado de uma maneira bastante intensa, um pouco de aula invertida, né, mas toda a aula tinha trabalho, toda a aula. As aulas foram presenciais, no início da aula os conceitos, depois eles trabalhando em grupos para tentar implementar isso nas empresas de engenharia, né, que eles criaram, e depois breves discussões, e como até respondendo a segunda questão, né, a infraestrutura necessária foi pelo menos um computador para cada grupo na sala, onde eles entravam no próprio sistema, né, OpenLMS, utilizado no Instituto Maior de Tecnologia, para poder fazer o envio da tarefa realizada nas aulas. As aulas são de 90 minutos, presenciais, uma vez por semana. Então, toda a aula tinha essa tarefa, essa interação entre grupos e essa tentativa de desenvolvimento, de tentar trazer os conceitos para o exemplo deles, né? Eu acho que isso eu queria dividir isso com os colegas e até, sei lá, ver uma opinião de vocês, críticas. Obrigada pela oportunidade. Interessante, eu anotei aqui umas coisas para comentar depois. Deixa eu ver o que a Isabela vai falar sobre isso, ou completar outro tema.
Bom dia a todos, é sempre um prazer estar com vocês. Diferente da Elizabeth, eu já sou macaca assídua nos Enebims, e hoje eu trouxe alguns comentários do trabalho que eu desenvolvi em parceria com um colega, que está até com a câmera fechada, acho que ele é tímido, é o Felipe Garcia. Oi, Felipe, bom dia. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu liguei a câmera agora, professora Isabela, tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo. Bom, diferente da Elizabeth, eu já sou coroa, venho do mercado, eu sou master em orçamento no mercado, e eu trago essa experiência para dentro da academia. Então, eu queria dar algumas respostas aqui aos questionamentos da Érica. O primeiro é, com relação ao orçamento. Ih, todos sumiram da minha tela, minha internet deve ter dado uma caída. Vocês me escutam? Sim, estamos ouvindo. Escutamos. Okay. Mariana está comentando porque deu uma aqui, apagada Isabela. Aqui geral, agora está voltando. Isabela, a Mariana está comentando aqui que o seu trabalho está na seção de desenvolvimento de conteúdo desenvolvido, será? Será que eu estou na sessão errada, gente? Eu entrei com tanta correria, então vou fechar o áudio e vou aguardar a sessão. Essa sessão está para que horas, gente? Para não dar spoiler. Está para amanhã. Está para amanhã. Então, amanhã eu comento, gente. Olha só, Elizabeth, não se Mas pode contribuir, né? Pode contribuir com a discussão, mas não dá spoiler do que você vai falar para a sessão de amanhã, então, que é o tema. Eu vou dar um spoilerzinho sobre algo que você comentou aqui, que seria necessário um ambiente muito especial para o desenvolvimento do BIM. Então, dentro do segmento de orçamento, na UF, nós estamos desenvolvendo trabalhos bem bacanas, com as turmas trazendo cada um seu laptop, sem nenhum problema de ter que ter um laboratório de informática dentro da faculdade, fazendo parcerias com empresas que estão no mercado com softwares OpenBIM de orçamento, e estamos tendo uma resposta muito boa, mas eu vou deixar, não vou dar mais spoiler, vou deixar para lá na época da apresentação de amanhã. E, Elizabeth, não fique com vergonha de fazer seus comentários, é assim que a gente evolui e a gente começa, tá bom? Muito legal. Josiane, chega aqui conosco. Bom dia a todos. Eu queria contribuir aí e dar até sequência no que as colegas vinham falando, com relação a se a sala precisa ser diferente, né? Como é que a gente deve tratar também questão de computador, que a colega aí acabou de falar, dos alunos trazer notebook. Então, a gente está com uma experiência nova agora no IFRN, que é uma parceria, né, com uma instituição de Portugal, que é o IPG, e estamos com uma disciplina que é híbrida, né? Eu dou presencial para os alunos que estão aqui em Natal, e os alunos que estão lá em Portugal, eles assistem através, se colocou uma câmera, né, filmando o quadro, e eles entrando pelo Teams, e aí é totalmente, tudo, vamos dizer, bem diferente do que era. Nossos alunos são num laboratório de informática, eles lá não, cada um tem seu notebook, porque a instituição já coloca dessa forma, né, do aluno ter o seu notebook próprio. Então, a gente conseguiu ver que em uma disciplina, a gente não tem, vamos dizer, uma única característica. Antes a gente pensava assim, uma disciplina tem um formato, outra disciplina, outro formato. E agora o que eu estou vendo é que uma disciplina única, dentro dela são vários formatos, porque para cada aluno funciona um ambiente diferente, a tecnologia diferente, equipamentos diferentes. Então tem sido assim uma experiência muito proveitosa e mostra exatamente tipo isso aí que era a pergunta que vocês colocavam, né? De que essa questão de espacial, computacional, comunicação vai depender de disciplina para disciplina, de cada situação. Era isso que eu queria falar. Ótimo, e a gente tem visto diversidade aí nas experiências mesmo, né? Mônica. Bom dia a todos, é um prazer participar aqui do Enebim. Eu também participo pela URGS, sou professora do Departamento de Arquitetura na URGS e participo também da célula BIM, então estou muito envolvida, assim.
A disciplina que eu leciono na URGS é uma disciplina do 2º semestre do curso, então são alunos que estão ingressando, e a gente é uma disciplina de representação gráfica, que trata de desenho técnico de arquitetura, somente de arquitetura, assim, edifícios de pequeno e médio porte, e nós fizemos a gente trabalhava sempre, então, com o desenho à mão e com o CAD, e em 2020 a gente inseriu o BIM como uma das etapas da disciplina, no início da pandemia. Então, no primeiro semestre de pandemia, com o ensino remoto, só para complicar um pouco mais, a gente decidiu, já que a gente tem que mudar, vamos mudar tudo e vamos inserir o BIM. E de lá para cá, a gente mudou, sim, algumas coisas na aula para inserção do BIM, porque são alunos muito novos que não têm conhecimento, não tiveram ainda disciplinas de materiais, de estrutura, eles não tiveram nenhuma disciplina de desenho arquitetônico, também apenas uma disciplina introdutória. Então, o que a gente relata no trabalho e o que a gente precisou adaptar é com relação ao material que a gente disponibiliza para os alunos. Então, a gente realizou e realiza, produz uma série de vídeos, então, relacionados ao conteúdo BIM da disciplina, bem prático, assim, né? Vídeos de como faz isso, como faz aquilo, como faz aquele outro. E esses vídeos a gente tem disponibilizado num canal do YouTube, que está no artigo, e cada vez mais, então, esses vídeos estão ficando mais genéricos. No início da disciplina, no início, então, da adoção do BIM, esses vídeos eram muito direcionados aos objetos de estudo que a gente trabalhava, e cada vez mais a gente está transformando e produzindo vídeos genéricos, principalmente sobre o software que a gente usa, que é o ArchiCAD. Além disso, além desses vídeos, os alunos também solicitaram tutoriais. Então, a gente está, para o desenvolvimento das aulas, precisando produzir muito mais material de apoio, para que não se tenha somente as aulas, porque nas aulas, mesmo a gente desenvolvendo os modelos junto com eles, eles saem com muitas dúvidas da aula. Então, a gente se obrigou de uma maneira muito legal, né, a produzir vídeos para esse canal, né, e a gente está olhando, está vendo que esse canal está bombando, a gente tem vários vídeos já que tem quase 2.000 acessos, então a gente está vendo que esse conhecimento, ele está se difundindo, né. Como a nossa disciplina, ela é de 2º semestre, nós temos muitos alunos que não têm dispositivo capaz de rodar o software, então as nossas aulas são no laboratório de informática da faculdade, onde a gente tem todos esses softwares disponíveis, e além disso, os alunos podem também acessar os computadores de modo remoto. Então, durante a pandemia, a gente tinha essa opção de acesso remoto aos computadores. E poucos alunos trazem notebook para aula, tem muitos alunos que ainda não têm notebook, então eu vejo muito necessário esse ambiente ainda de sala de informática, com softwares e com tudo. E a gente tem, nesses 2 anos e pouco de adoção de BIM, a gente já trabalhou com elementos mais complexos, então, do BIM, e a gente viu que a gente precisava simplificar um pouco, né, então, ter, sim, um modelo bem completo, mas o que a gente extrai do modelo são elementos básicos do desenho arquitetônico, né, então, em alguns semestres a gente fez extração de esquemas, de cortes perspectivados, de perspectivas com a estrutura, e no semestre passado, então, a gente optou por extrair elementos mais simplificados, assim. Então, dar o start no conhecimento do BIM, na adoção de uma ferramenta. A gente sempre comenta muito, né, que não temos aula de software, que a nossa aula não é para aprender software, é uma aula relacionada à arquitetura, ao projeto de arquitetura, e a gente faz uso de ferramentas e o ArchiCAD entra como uma ferramenta.
E até a gente participou do Gráfica 2 semanas atrás, e tem sempre esse questionamento, né, se é possível ensinar, trabalhar com BIM já no início do curso, e a gente está provando que sim, né, nós estamos no segundo semestre do curso de arquitetura, e eu tenho muita convicção do que a gente trabalha hoje poderia ser trabalhado no primeiro semestre também, com algum conhecimento básico que a gente trabalha no início da disciplina sobre, enfim, sobre materiais, estrutura, mas precisa ser bem básico. Então, eu procurei aí me direcionar as 3 primeiras questões aí, que muito bem colocadas com a Érica. Muito legal, Mônica. Era isso, obrigada. Concordo com você, de iniciar logo o trabalho. A Mônica, a Regina falou para você não deixar de falar sobre o seu canal no próximo Enebim, o convite, e Sávio pediu para você deixar o endereço dele aí no chat. E vou passar a palavra para a Rani. Olá, bom dia. Acho que agora já é tarde, né? Boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui em nome da Quatri Ensino Especializado. Eu acho que é um dos nichos um pouco mais diferentes de atuação, porque a gente é de capacitação, né, de cursos livres, e um dos nossos desafios é a questão do trabalho colaborativo, porque os nossos alunos, né, a nossa experiência que a gente relatou aqui no Enebim foi o uso do CDE dentro da nossa formação de BIM, que é a formação especialista BIM, e inicialmente a formação o foco era que os alunos tivessem a experiência de modelagem de várias disciplinas e entendendo a relação entre elas. E aí também tem esse tema, né, aqui no debate, mas o nosso desafio, que eu vejo, que eu não sei como isso se dá em relação às graduações, é que os alunos, eles estão em cada canto do país, é uma formação online, e eles estão em cada canto do país. E, inclusive, um dos pontos que a gente colocou na melhorias futuras seria propor uma atividade em grupo, para justamente trazer essa questão da colaboração para a formação também. Sendo que realmente é um grande desafio, porque tanto cada aluno está em um lugar, isso seria até positivo, né, para que a gente conseguisse trabalhar a colaboração com profissionais de diferentes cidades e estados, mas, ao mesmo tempo, a gente esbarra na questão da evasão, né, porque o trabalho em grupo, para que ele pudesse seguir durante os 5, 6 meses da formação, a gente teria que ter grupos consistentes de alunos que não abandonassem a formação, porque acaba causando a sobrecarga nos que ficam, né, causaria sobrecarga nos que ficam, e também um sentimento, talvez, de frustração, enfim. E aí, assim, a ideia que a gente tem é de fazer atividades colaborativas pontuais, mas talvez a gente não consiga fazer com que a formação em si seja montando equipes, pelos 2 motivos. Primeiro, por causa da evasão, mas segundo, porque a ideia da formação é que cada um dos alunos siga todo o processo, desde o planejamento. A gente fala um pouco sobre, hoje a gente já está introduzindo a ISO 19650 na formação, então, passando pelos processos de modelagem, compatibilização, e a ideia é que cada um faça todas as atividades, e o trabalho em grupo pressupõe que vão ser divididas essas atividades, né, que um vai fazer arquitetura, o outro vai fazer estrutura, só que é tudo muito dependente, e se um não fizer uma tarefa, por exemplo, se um atrasar o modelo da arquitetura, como é que a gente vai colocar isso para o próximo colega que vai fazer o modelo da estrutura? Então, eu não tenho ainda uma resposta, na verdade. A ideia é a gente tentar criar essas atividades pontuais, pelo menos no sentido do CDE, que a gente ainda consegue fazer algumas atividades pontuais, né? A gente tem algumas aulas que são encontros ao vivo, e nesses encontros ao vivo a gente pode conseguir fazer atividades também pontuais. Mas o grande desafio é se a gente conseguiria, de fato, fazer como se fosse uma simulação de um projeto real, que a ideia da gente é essa, é simular um processo de projeto que dura ali em torno de 5, 6 meses, e a questão da complexidade também entra um pouco nisso,
a gente trabalha em um edifício vertical, com repetições, e que foi feito para essa formação, porque ele, apesar de ser vertical, ele é simples, é um projeto de uma planta baixa bem simples, mas entra aí nesse desafio, e talvez a gente tenha mais questionamentos do que respostas, né? Mas a ideia é essa, conseguir trazer inclusive trazer essa experiência didática também para o mercado, né? Que a gente lançou essa formação, porque a gente antes já trabalhava com cursos de Revit, mas a gente via no mercado uma demanda de integrar disciplinas, de trazer isso, que normalmente a gente só estava vendo em pós-graduações, esse trabalho mais integrado, não em cursos livres. E aí a gente tentou trazer para a formação do curso livre, né, que é, no nosso caso, da Autodesk, trazer essa experiência de fazer um projeto mais do início ao fim. Então, hoje a gente está indo até o planejamento da obra, que seria, faz a simulação 4D, e aí a gente encerra a formação nessa simulação 4D. Muito legal. Esse trabalho de vocês, tem 2 trabalhos aqui no Enebim falando sobre o CDE, o de vocês, muito interessante, e na USP, o professor Toledo e o professor Sérgio. Eles fazem o seguinte lá, o aluno modela a arquitetura, aí o colega modela a estrutura daquele, e o outro colega modela instalações daquele, assim, os alunos, eles passam pelas diferentes disciplinas e eles modelam o trabalho dos colegas, uma experiência muito legal também. Passar a palavra para a Thaís, colega aqui da UFBA. Olá a todos, boa tarde. Primeiro, gostaria de parabenizar a iniciativa do Enebim, muito importante. Na verdade, é a primeira vez que eu participo como autora do Enebim, e eu gostei também muito do resumo, Érica, que você fez apresentando sobre o contexto nacional, né, das últimas, no caso das publicações, dos trabalhos pelo Enebim, que foi uma coisa que eu tentei fazer, inclusive, já que eu vi que eu sou da UFBA e eu percebi muitas publicações da UFBA, eu quis ver realmente esse mapeamento, como é que está a situação e quais são os temas mais abordados, bastante interessante. Como também foi citado, também estou participando do Célula BIM, e vou fazer um comentário mais específico dessa publicação, né, sobre essa experiência didática, porque a minha que eu gostaria de estar trazendo, que eu fiz com outros professores também da UFBA, foi sobre como fazer a capacitação de professores. Então, como capacitar esses professores para trabalhar com esses alunos que vão enfrentar esse mercado de trabalho que já está exigindo esse trabalho, essa experiência, esse conhecimento com o BIM. Só que é um trabalho bem inicial, porque eu estou trabalhando com alunos do 2º semestre. Então, assim, de acordo com o que foi aqui elaborado, até nessas perguntas que Érica colocou e algumas discussões junto com a Mônica também, eu entendo, assim, que, pelo menos na experiência que a gente teve, essa aula online, né, essa aula EAD, a parte da teoria, a gente percebeu que teve um bom entendimento, uma boa absorção desse conteúdo, mas a prática, pelo menos com a gente percebeu que não teve um bom andamento. Aquela prática de estar ali acompanhando o aluno, que são alunos que estão aprendendo a utilizar software BIM. Então, utilizar o Revit, nesse caso que a gente fez com essa experiência, utilizando o Revit da Autodesk. Então, essa parte, assim, da prática do aluno não teve um bom desempenho, apesar de estarmos tanto para essa capacitação dos professores, quanto nossa experiência dando aula para os alunos online e no presencial, apesar da gente estar disponibilizando material didático. Então, material didático escrito, mas a gente entende que as videoaulas também são muito importantes e trabalhar com esse feedback. Porque, por exemplo, a gente vê os alunos falando, poxa, eu gravo a aula inteira, então tem a aula de 2, 3 horas que está ali gravando, utilizando o Revit, fazendo passo a passo, mas às vezes o aluno quer saber fazer só uma coisinha, lembrar só aquele detalhe de como é que apresenta aquilo naquela planta, então voltar àquela aula
Então, isso dificulta. Isso foi um dos feedbacks que tivemos nesse curso de capacitação de professores, foi uma coisa que também tivemos nessa capacitação com os alunos. Então, isso é uma coisa que iniciativas como a Mônica mesmo comentou, assim, ajuda, contribui bastante, né, nessa disseminação, porque é um primeiro contato que eles estão tendo com o BIM, é o momento deles se apaixonarem, digamos assim, pelas essas oportunidades que possam vir a ter com o BIM futuramente, profissionalmente, e é um passo para, posteriormente, a gente falar sobre esse futuro colaboração, né, colaboração, trabalhos muito mais à frente, necessários aqui para a gente poder estar trabalhando, estarmos às frente nas licitações, estarmos conseguindo outras oportunidades dentro do mercado de trabalho. E eu também queria só comentar sobre essa questão das equipes. No desenho técnico, ensinando desenho técnico, eu não consegui trabalhar muito com equipes. Era um trabalho muito mais individual, né, desse processo de fazer o desenho, de trabalhar com linha, apresentação, mas trazendo no ensino do BIM, a gente percebe que dava para fazer equipes, isso ensinando alunos de graduação, equipes na hora de ensinar a falar sobre BIM e projeto colaborativo, BIM e cadastro de edificações, mas com os professores, né, nessa oficina, nós não tivemos essa atividade exatamente de fazer equipes, já que foi uma oficina remota, cada professor em diferentes cidades, inclusive, eles estavam fazendo esse processo, ficou mais complicado, e também a carga horária era mais reduzida, né, mais complicada de fazer essa questão de trabalhar equipes, de dividir tarefas e não ficar ninguém com sobrecarga e continuar o curso até o final. Mas, enfim, agradeço aí a possibilidade de estar contribuindo também. Legal, é isso, a gente tem visto diferentes formatos. Beatriz. Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Primeiro eu vou me apresentar, eu sou Beatriz Guedes, eu sou do Piauí, e a experiência que eu fiz foi lá em Teresina, com a universidade particular, e assim, agora que eu estou começando a entender o ENEBIM, começando a entender as práticas, o que foi que aconteceu, né? Primeiro eu fiz essa experiência lá em Teresina, e logo depois finalizou o processo de mestrado e eu fui aprovada. Então, agora eu sou mestranda, sou muito feliz, sou mestranda, sou orientada pela professora Mariana Lima, e agora que eu estou entendendo mais a rede, né, assim, a rede de células BIM, eu estou muito encantada com isso, todo mundo aqui se ajudando e complementando, explicando, e como é que são as suas experiências de BIM, suas experiências de ensino, isso para mim é incrível, e, enfim, então a prática que eu fiz lá em Teresina ainda era, assim, formiguinha, assim, caminhando, eu percebi que as universidades particulares não tinham ainda... não estavam falando sobre isso, e na prática profissional eu já estava usando isso, usando o BIM, usando o Revit, já estava trabalhando com equipes colaborativas, já estava trabalhando com tudo isso, e as universidades não estavam formando as pessoas. Então, eu comecei com um trabalho de formiguinha mesmo, indo nas universidades particulares, dizendo, olha, vamos discutir sobre isso, vamos falar sobre BIM, vamos conversar. E aí eu fui convidada para fazer algumas palestras introdutórias, algumas experiências em laboratório, então foi tudo realmente muito inicial, mas, falando aqui da última pergunta, né, o meu trabalho foi sobre introdução, então, primeiro, assim, tinha a primeira parte de introduzir o que é BIM, então tem que explicar lá do começo o que é o BIM, o que ele faz, qual a importância, muitas pessoas não sabem nem a legislação, né, que é obrigatório de uso, então, tudo isso precisa ser explicado primeiro, e aí depois precisa da parte prática, porque se fica só falando assim, como é lindo, como é maravilhoso, e não mostrar para eles, não tem um feedback positivo, mas na hora que você mostra qualquer coisa, assim, você mostra um modelo 3D, ou se você mostrar um corte, nossa, já fica outra coisa, a pessoa já fica, meu Deus, eu tenho que aprender isso, eu preciso, isso é tecnologia, isso é inovação, e aí fica todo mundo muito animado para aprender.
Então, minha experiência foi muito nesse sentido. Eu fui em 3 universidades particulares. Na que eu submeti aqui para vocês, foi uma experiência que foi em laboratório mesmo. Os alunos tinham os computadores do laboratório da universidade. E aí, a gente conseguiu colocar em prática mesmo, eles conseguiram criar uma prancha, fazer modificações no projeto. Como o tempo era bem reduzido, era mais realmente uma parte introdutória, eu já entreguei o modelo para eles de um chalé pequeno mesmo, já pronto, e aí algumas coisas eles iam modificando, colocar bloco, tirar bloco, modificar a escada, algumas coisas assim, colocar área, e principalmente a parte para mostrar para eles que não é só uma modelagem, né? Então, a parte de extrair quantitativos, a parte de, olha, você modifica isso aqui, ele modifica em todas as outras áreas, justamente para entender aquela teoria que eu estava falando sobre BIM, eles verem na prática mais ou menos como que funciona. E aí dá para perceber muito que eles têm, depois dessa introdução, eles começam a ter interesse por um curso mais prolongado, um curso realmente que ensine a ferramenta. Porque, como estamos falando aí, né, na graduação, isso eu estou também tentando dividir minha cabeça, né, que eu venho da parte do mercado, né, digamos assim, e aí agora eu estou na parte acadêmica, então, entender que na vida acadêmica a gente não é realmente para a gente ensinar o software, né, para a gente ensinar o conceito, para a gente ensinar a importância daquilo, porque se mudar o software, provavelmente deve mudar ao longo dos anos, a pessoa continua entendendo a importância daquilo. Já na parte comercial, e também quando a pessoa se forma, no dia seguinte ela precisa saber a prática, ela precisa saber a ferramenta, ela precisa sair para o mercado de trabalho, não só entendendo o conceito, mas também entendendo a ferramenta. Então, realmente, conciliar uma coisa com a outra realmente ainda é um desafio. E complementando com o que a Rani tinha falado, que eu também achei muito bom o depoimento dela, que ela perguntou, né, como conciliar se a pessoa demorar a entregar o projeto complementar ou um projeto que depende do outro para continuar. Eu me vi muito nisso na prática, na vida real, tipo assim, isso acontece na academia, você ensinando e um aluno demora a entregar, mas na vida real isso acontece. E aí a pessoa demora e você precisa daquele feedback do outro projeto para poder continuar. Então, o BIM é isso, a equipe precisa ser colaborativa, porque se ela não for, um depende do outro e você fica meio que amarrado sem saber para onde e o que fazer. Você vai fazer o quê? Mudar o profissional? Enfim, também uma dúvida que o mercado ainda tem e que a gente, enquanto academia, também precisa testar várias coisas para poder mostrar para a sociedade como que isso pode ser feito, como que pode ser criado. Também, como tu falou, né? Talvez a gente tenha ainda mais dúvidas do que respostas. Mas eu estou muito feliz e espero contribuir também por vários anos aqui com o Enebim, espero que ele não acabe, como a Marina tinha falado. Não pode acabar. Muito legal, Beatriz, essa visão. E isso mesmo, né, assim, a gente tem que ensinar os processos, as práticas, essa prática de colaboração, que às vezes a gente não tem, né, não tem essa formação. Os alunos chegam lá do ensino médio sem essa formação. Né, Lisa? Oi, gente, boa tarde. Vocês me escutam direitinho? Sim, joia. Pessoal, eu queria contribuir com a experiência, né, que a gente também aplicou no Enebim, e algumas questões que foram colocadas já foram me remetendo a algumas coisas que eu poderia contribuir. E, no caso, a experiência foi uma disciplina optativa, né, que trabalha com orçamentação e BIM. Então, é uma disciplina de orçamentação que trabalha com BIM, no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC. E a gente iniciou essa disciplina, não existia, né, disciplina de orçamentação, assim, foi uma disciplina do zero. A gente começou em 2020, e desde então, todos os semestres a gente está aplicando, porque teve uma demanda muito grande dos estudantes. Então, esse experimento que a gente trouxe foi a experiência de 2021, na verdade, porque 2020 a gente aplicou em formato remoto o teste, em 2021 a gente aplicou a validação ainda em formato remoto, e agora a gente está aplicando em 2022 a disciplina em formato presencial. Então, foram 3 etapas e eu já percebo muitos dos questionamentos que foram colocados aqui. Na mesma disciplina, a gente sentiu algumas coisas do formato remoto, do formato presencial. Então, só para colocar algumas questões, né? A primeira coisa, a gente trabalha com a disciplina, como é optativa, tem alunos de vários semestres. Existe uma disciplina introdutória de BIM no 3º semestre. Então, na minha disciplina, eu não ensino BIM, né? Eu ensino BIM voltado para o orçamento.
e no caso a gente tem alunos de 4º a 9º semestre. É interessante que no começo da disciplina eram muitos alunos do fim do curso, mas de repente começaram a surgir os alunos do 5º, do 6º, então a gente nota que o BIM está indo cada vez mais para o começo do curso, né? Os alunos estão absorvendo cada vez mais cedo, que também foi uma coisa que foi colocada, né, dentre as questões. Outra coisa que eu já notei que para o formato presencial, o laboratório foi essencial, isso já seria até para outros experimentos, né, assim, para outros capítulos. O que eu apresentei no 2020 foi o de 2021, né, agora no do ENEBIM, mas no presencial a gente está usando o laboratório, a gente usa o BIM Server, né, justamente porque eles trabalham em equipe para se ajudar, né, então, no caso, a gente precisa do servidor BIM, e o laboratório ajudou bastante também. Uma outra questão também são os materiais didáticos disponibilizados, que no formato remoto a gente gravava as aulas, e aí eles já podiam utilizar, e quando a gente foi agora para o presencial, a gente já está tendo que trazer outras estratégias para poder né, o conteúdo ficar mais fixado. E outra coisa também é a questão de se é prática, se é conceitual. A gente tem uma aula de 4 horas, então a gente não consegue fazer só conceitual, né, em 4 horas. A gente faz 2 horas de expositiva, e aí entra também a parte conceitual de orçamentação e da orçamentação aplicada ao BIM, né? Então, a gente faz 2 horas expositiva e 2 horas prática com atendimentos e tal. Então, eles trabalham, a disciplina toda é acompanhada por atividade prática, né? Assim, não tem só aula ou só orientação. Então, acho que seriam algumas questões, assim, que foram colocadas e que eu acho que é interessante, né, de trazer para a questão da disciplina, mas é sempre bom contribuir também com o evento, gente, e assim, a gente já foi absorvendo algumas coisas do que também foram sendo colocadas, né. Então, obrigada, pessoal, vamos dando continuidade, né. Muito legal, né, Lisa? Eu vou passar para a Bruna, a gente já está nos últimos minutos, é muita discussão, gente, muita coisa interessante, mas estamos só começando o ENEBIM. Bruno. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou aqui da Bahia, do Senai Cimatec, a gente acabou apresentando 2 trabalhos, e aí para contribuir com a discussão e apresentar um pouquinho do que foi feito aqui, né, que eu acho que foi algo bastante interessante. O meu caso, ele se configura como um desenvolvimento de uma disciplina de projeto da graduação, né, um projeto de arquitetura e urbanismo mesmo, da graduação de arquitetura e urbanismo, com o uso obrigatório de ferramentas BIM, né? E aí, tipo, já começo falando que isso só foi possível porque na graduação daqui do Senai Cimatec a gente tem uma cultura já de tecnologia, então desde o primeiro semestre os alunos eles já começam a trabalhar com essas ferramentas digitais de modelagem da informação da construção. E aí, quando chega no 5º semestre, eles já têm um traquejo da ferramenta, então o que já elimina uma grande barreira dentro da disciplina, né, já que o foco da disciplina é o ensino do projeto, e eles já foram apresentados também aos conceitos basilares do que é BIM, então colaboração, coordenação de modelos, federação, então tudo isso ele já vem com a bagagem para quando a gente chega dentro da disciplina de projeto, o uso da ferramenta ele passa a ser muito mais fácil, né? Só que o usar a ferramenta é diferente do que a gente precisa dentro da disciplina. E aí uma abordagem que eu tive dentro da disciplina foi a questão de entender que o que é representação e o que é informação junto com o modelo. Então, o que eu pedia para eles não era representação, e sim informação com base no modelo. Por exemplo, eles projetaram uma edificação residencial de uso misto, né, edificação vertical, onde eu pedia, por exemplo, informações de quantitativo para uma estimativa de custo, para uma viabilidade financeira, para uma viabilidade urbanística, sabe? Então, tentei tirar o foco da representação e trazer para a informação extraída a partir do modelo, né? E aí, o interessante disso é que nas discussões de projeto, né, a gente sempre acabava discutindo o projeto e a modelagem. Então, a gente estava ali discutindo o projeto, a circulação vertical, garagem, acesso, acessibilidade e tudo mais, mas a gente acabava indo, professor, como é que eu posso modelar tal elemento para poder extrair a informação que eu preciso, ou como é que eu posso fatiar um modelo para poder fazer a minha federação, sabe?
as discussões elas acabavam sendo integradas, o que, na verdade, é o que acontece com o BIM, né? Porque, a depender de como a gente modela, a gente pode obter ou não a informação que a gente precisa. Então, entender que existe um objetivo de informação da construção e que o BIM está como um meio para alcançar o objetivo, que é a edificação de qualidade, ele veio através desse processo. Então, a discussão do que é modelagem e de como modelar e de como desenvolver o projeto, elas estavam andando ali em paralelo. Mas aí eu reforço, não foi ensino de ferramenta, né? A ferramenta eles já tinham, era qual é a melhor maneira de modelar uma parede ou de como separar modelos para eu conseguir fazer a minha modelagem com qualidade, meu computador aguentar, né? E, claro, isso só foi possível por causa de uma base criada anteriormente. E dentro dessa disciplina, para alcançar isso, então, houveram as limitações de projeto, né, como especificação de terreno, delimitações urbanísticas e tudo mais, mas também houve um conjunto de documentações BIM, como o BEP, BIM-Mandate, que eles, em alguns pontos, o BEP, principalmente, eles eram obrigados a seguir para poder entregar o trabalho, né? Então, isso acabou permitindo com que eles avançassem bastante no desenvolvimento do projeto em si e nas discussões sobre o que é BIM, né? Isso também a partir de discussões diversas que aconteceram em sala de aula com profissionais externos para discutir a evolução de modelo. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente fez foi, como tem um estudo de viabilidade financeira, eles começaram com o modelo LOD 100, LOD 200, um estudo de massa. Depois eles tinham que partir para um modelo detalhado. Então, como é que a gente vai dar esse salto de um para o outro? Para não precisar recomeçar a modelagem ou usar o modelo inicial como base, né? Para não perder trabalho. Então, a gente começou a ter esses tipos de discussão que foram bastante enriquecedoras dentro da sala de aula, né? E foi legal ver também que os trabalhos, os estágios deles fora já contribuíram também, porque eles traziam experiências externas de escritórios que eles estavam estagiando para poder contribuir dentro da disciplina. E aí a discussão ficou muito mais rica nesse sentido. Foi uma experiência bem interessante. Mas, claro, isso com base, né, numa filosofia da instituição onde, desde o começo, eles já são apresentados aos conceitos, a um nível de que a gente não tem nem mais a representação tradicional que a gente conhece, né? Tipo com esquadro, régua T ou régua paralela, papel manteiga. Eles já chegam utilizando ferramentas digitais. E aí, no quinto semestre, a gente já conseguiu alcançar algo bastante interessante. É super interessante essa experiência do Cimatec. Eu tenho acompanhado em alguns momentos. E eu acho isso, Bruno, vocês conseguem avançar um projeto grande de arquitetura, porque os alunos, desde o início, já trabalham, então, já viram coisas básicas no início, aí no quinto semestre, os projetos desenvolvidos, eu até falei, mas Bruno, tão grande você conseguiu com os alunos, eu fui uma das convidadas para participar da avaliação dos trabalhos dele, eu falei, mas tão grande você já conseguiu no quinto semestre, muito, muito interessante. 34 mil metros quadrados de área projetada não é pouco, né? Muito. Passar a palavra para Pedro e já meio que pedindo para a gente já ir encerrando, né, Regina, por conta do horário. Boa tarde, obrigado, Érica. Eu vou falar rápido, não vou passar por todos os pontos, porque alguns pontos são parecidos com os colegas falaram, né? Eu sou do Instituto Mauá de Tecnologia, sou colega da professora Elizabeth Montefusco. A minha experiência continua ainda, né? Então, próximo ano eu pretendo apresentar mais aí sobre a experiência que eu, e junto com a professora Paula Catacura, a gente está tendo aqui na aplicação de gêmeos digitais. A Mauá, ela tem uma quantidade enorme aí de sensores, né? Então, a gente consegue utilizar esses sensores junto com o modelo BIM e criar o gêmeo digital. O interessante dessa experiência, eu acho que uma das coisas que os alunos, eles têm toda a grade curricular, a gente utiliza bastante as ferramentas BIMs, né, desde o segundo ano. Então, eles, no TCC, eles já têm uma bagagem aí da metodologia BIM grande. E é legal que, para o gêmeo digital, dependendo do que ele quer atender, né, qual que é o foco do gêmeo digital, eles têm que entender que eles têm que retirar aquela informação para não deixar pesado o gêmeo digital. Por exemplo, a gente usou o Forge. A primeira vez que eles colocaram toda a informação lá dentro, toda a informação do modelo lá dentro, eles viram que o modelo ficou muito pesado, devagar, tinha problema de enviar sinal dos sensores, tinha outros problemas que eles tiveram que tomar a decisão de qual informação aí, claro, né? Isso a gente já está chegando num nível um pouco
mais à frente, mas de qual informação que eles vão tirar que não é necessário para aquele usuário do gêmeo digital, né? Seria um produto, né? Então, foi bem legal essa experiência, né? Está sendo, ainda a gente tem outros grupos de TCC, também iniciação científica com isso, e é legal ver que cada foco do gêmeo digital, né, que a gente vai tentar atender algum aspecto, precisa, eles conseguem ver que, eu modelei demais, professor, né? Foi um relato de um aluno. Então, é bem legal isso daí para o aluno entender também que não é ficar despejando informação, ter um modelo enorme que vai estar tudo resolvido, né? Então, essa é a minha experiência, eu fui bem curta aí, Érica. A Mauá tem várias experiências já aqui no Enebim relatadas, sempre bem interessantes. Regina. Bom, prazer escutar todos vocês. Realmente, Érica, como essa sessão de experiências didáticas de 2022 está bem diferente de todos os anos anteriores, né? A gente tem temáticas bem mais abrangentes, mais profundas, em complexidade. Parabéns a todos vocês. A gente atingiu as 12h31, não sei se vocês querem ficar mais 10 minutos ou não, né? Mas parabéns a todos, fiquei muito feliz em escutá-los. Nossa, adorei. Isso, Regina, diferentes etapas do ciclo de vida do edifício, então não só projetação, multidisciplinaridade, então modelagem de formação de disciplinas diferentes, uso desses ambientes colaborativos, integração de alunos de diferentes cursos, então a gente tem realmente, os vídeos estão aí, assistam, porque de fato é inspirador para quem está implementando. Sérgio. Eu só queria aproveitar, antes de terminar, para já fazer propaganda do SBTIC e, eventualmente, do Enebim. Vamos ver, o povo já fez propaganda aí, né, Regina? Disse que não pode acabar. Dá trabalho para publicar no próximo Enebim e no próximo SBTIC. A gente vai deixar o evento amanhã. Para a Mônica publicar, então vai ter que ter. Você acabou de fazer o convite para a Mônica publicar, vai ter que ter, senão como é que ela vai publicar? Não vamos falar muito do SBTIC, não, porque é tema da sessão de fechamento. Vamos deixar a surpresa. Tá? Vamos deixar a Rani só responder rapidinho sua pergunta antes da gente encerrar, pode ser? Sim, ela a Paula levantou a mão aqui. Então, sobre a pergunta acho que foi da professora Regina, né? Do CDE. Então, é um desafio para a gente, eu até fico numa saia justa às vezes, porque o Autodesk Docs, ele não tem o recurso de Clash sozinho. A Autodesk, ela tem um ecossistema de soluções, né, que tem dentro dela o build, e lá, sim, existe o recurso de coordenação, Model Coordination, ele junta os modelos e faz os clashes, ele faz a integração de um modelo com o outro e relata as interferências. E aí é um grande desafio para a gente, porque como a maioria das pessoas que tem a coleção, boa parte das pessoas tem a coleção AEC Collection da Autodesk, que vem com o Autodesk Docs incluso. Então, a gente tenta explorar o máximo dos recursos do Autodesk Docs para justamente atender a esse público que já tem aquela ferramenta ali, que vem inclusa num pacote que muitas vezes não estão utilizando, como a gente tem muitos relatos. Né? Uma ferramenta tão poderosa que está ali gratuitamente não, está incluso no pacote. E aí, mas assim, de toda forma eu acho válido, porque a gente explora todos os outros recursos, tanto de sincronização, quanto registro de issues, controle de permissões, envios para revisão, o recurso de pontes para referências. Então, eu acho válido apresentar o CDE mesmo sem o recurso de clashes, e como eles já têm esse pacote AEC Collection, eles, na nossa formação, eles aprendem a fazer no Navisworks, a detecção de interferências, eles aprendem a fazer com o Navisworks. Não, sabe por que eu perguntei? Porque quando lá atrás eu dava aula na graduação e tentava fazer esse esquema de colaboração remota, tá? Eu ficava nas minhas costas, eu tinha que, como professora, configurar o CDE, criar as pastas, dar os acessos, e isso é extremamente trabalhoso, tá? E às vezes eu acho que fazer uma disciplina com esse enfoque, que é um enfoque bem instrumental, em cima de um CDE, também é
algo válido, tá? Porque com a ISO 19650, algumas plataformas que se dizem ser CDEs não são tão bem CDEs. Então, você é que tem que criar aquelas pastas com os momentos de aprovação, aprovado, arquivado, em andamento. Você tem que criar uma disciplina de quando que é que um arquivo sai de uma pasta para outra, porque diz que está nesse momento ou não, segundo a ISO 19650, como visualizar alguma coisa, como trabalhar os metadados, o que os metadados dizem sobre um arquivo dentro de um CDE. Então, muitas vezes, eu acho que a gente pode até separar, sabe? E olhar para o CDE de uma forma mais instrumental. E aí, depois, usar o CDE dentro de um contexto de clash detection ou de design review, tá? Então, foi por isso que eu levantei essa questão, Rani. Mas achei interessante isso que você colocou, que é que você, sendo uma escola privada, tem um conjunto de pessoas, nunca tinha passado isso pela minha cabeça, que tem um conjunto de ferramentas, então você tem que tirar o máximo disso, né? Muito legal. Paulette. Eu só queria complementar, dar minha contribuição para essa sessão, que me chama a atenção, assim, essa diversidade de propostas só nos mostra que a gente está procurando, né? Tem muita gente procurando, mas a gente ainda está no caminho. Tem um caminho longo a percorrer, né? Bem longo, e eu acho que não só longo, mas também que eu acho que tudo depende do público-alvo, depende do tipo de aluno, depende do tipo de instituição, da significância que isso tem, aonde que a gente vai inserir esse BIM, como que a gente vai inserir. A gente tem aqui colocações de inserção do BIM no segundo semestre, como a Mônica falou, né? E a gente tem colocações de quinto semestre e experiências completamente diferentes. Então, no segundo semestre, o aluno tem uma maturidade, no quinto ele tem outra, tem experiências diferentes, e aí eu já estou linkando com uma palestra do australiano, né, que falou em competências e o quanto essas experiências dentro das competências são importantes, né? Então, a gente tem muita coisa para pensar, muita. A coisa não vai se resolver, é um quebra-cabeça muito, muito grande. Mas a gente está no caminho. Eu acho que é importante, é uma ideia que eu tenho, assim. O importante é a gente estar sempre se questionando, sabe? E enquanto a gente está se questionando, a gente está crescendo. Né? O Piaget dizia isso, que a gente tem uma espiral, é uma espiral de conhecimento, né? A gente vai se questionando e vai crescendo, e vai se questionando, e vai crescendo, e vai construindo conhecimento. Acho que a gente está no caminho. Parabéns pelo evento, é a primeira vez que eu estou aqui, eu estou apaixonada. Questionando e fazendo, né? E aí, Regina, ressaltar bem essa questão do compartilhamento, né? Tanto das experiências quanto dos objetos de aprendizagem, acho que a gente, de fato, vai conseguir articular isso, vai ser muito interessante. Regina, então, ainda bem que foi a primeira. Regina, eu queria só te colocar uma coisinha, assim, nós temos uma professora aqui da educação, depois posso te colocar, ela trabalha especificamente, ela é da educação, mas ela trabalha com informática educativa, ela tem diversos livros publicados, a Patrícia Bear, e ela poderia ser de bastante ajuda nessa questão. Ela não trabalha, não é da engenharia, nem da arquitetura, ela trabalha com informática educativa, trabalha com modelos pedagógicos e objetos de aprendizagem. Ela poderia ser de grande ajuda, trabalha com competências, área educacional, acho que ela poderia ser de grande ajuda para a gente. Me envia o contato, tá bom? Tipo, te mando sim, pode deixar. Muito legal. Então, vamos encerrar, ainda bem que vão ter outras sessões e discussões, lembrando que às 2 a gente vai ter a Jennifer MacDonald falando sobre o Framework para Educação e Projeto Colaborativo, usando o BIM. Então, começa às 2 e acaba às 3h30, antes do jogo. Então, espero encontrar todos lá daqui a pouquinho. Regina, se você quiser fazer algum encerramento, beijo. Queria agradecer a todos, dar parabéns aos autores presentes, parabéns pela moderação, e cada
debate, a gente vai ter um conjunto diferente de perguntas que vocês já têm um pouco de conhecimento, talvez quais sejam, para a gente fazer as conversas rodarem diferente. Eu tenho uma pergunta. Eu estou me comunicando com vocês pelo Google Groups, certo? As pessoas que fizeram a inscrição e responderam ao formulário de inscrição entraram na nossa planilha. Uma vez estando na nossa planilha, a gente consegue colocar vocês no Google Groups e consegue colocar vocês na agenda das reuniões, tá? Isso está funcionando? Tem alguém ficando de fora? Como que está? Acho que está bem. Tá ok, então. Então, até as 2h, estaremos com vocês de novo. Um prazer estar com vocês. Parabéns aos autores dessa sessão. Assistam os vídeos, que estão excelentes. Até mais, então, gente. Obrigado, pessoal. Prazer. Tchau, pessoal. Boa tarde. Prazer. Tchau, pessoal.